Voltamos hoje para falar sobre os volumes dos blocos retangulares. E nós temos uma animação que diz o seguinte: preencha o paralelepípedo arrastando o cubo vermelho para o seu interior. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar esse cubinho aqui, coloquei ali embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia preencher isso automaticamente, mas eu quero que você imagine quantos cubos eu vou colocar aqui dentro. 7, 8, 9. Será que serão quantos? Vamos ver aqui em cima. Agora eu vou conseguir fazer outra pilha de 9. Então a gente consegue preencher com 18 cubinhos aquela caixa, também chamada de cuboide. Algumas literaturas estrangeiras chamam esses blocos retangulares que têm ângulos de 90 graus de cuboides. Não estranhem se vocês ouvirem isso em algum lugar. E agora nós temos outra caixa retangular aqui. Vamos ver agora quantos cabem. 2, 3, 4, 5, 6. 6 só nesse fundo da caixa, vamos chamar assim. E agora, quanto vai ser a altura? Quantos blocos eu consigo preencher? 3. Observe. 3. Então, embaixo tinha 6, 6, 6. 6 vezes 3, 18. Beleza? Aí vem algumas perguntinhas aqui que a gente vai responder juntos. O que é o volume de um sólido? É a quantidade de espaço por ele ocupada ou é o número de vezes que ele contém um outro sólido? O que é que vocês acham que é? Pausa um pouquinho e veja se você marcaria a de cima ou a de baixo. E aí? Volume é a quantidade de espaço. É isso aí, era a de cima. Vamos para a questão 2. Admitindo que o volume do cubo vermelho é unitário, que isso quer dizer o quê? Ele mede alguma coisa. Ou seja, ele é um padrão de medida de volumes. Você poderia dizer que o volume do prisma, que no caso aqui é essa caixa, é igual ao número de cubos que ele contém? Sim ou não? Sim. Outra pergunta agora bem interessante. Você conseguiria utilizar esse mesmo processo de medida de volume para medir o volume da Lua? Vocês acham que sim ou que não? Talvez com a ajuda de um telescópio? Ou até poderia, mas deve haver maneiras mais fáceis. O que é que você acha? Eu acho que deve ter outras maneiras mais fáceis. Assim, conclui-se que esse processo prático de calcular volumes pode ser útil em casos simples, mas não permite considerar objetos muito grandes como a Lua ou muito pequenos como o elétron. Entretanto, os matemáticos obtiveram métodos para o cálculo indireto de volumes que podem ser aplicados para volumes grandes ou pequenos, concretos e até mesmo abstratos. A gente não vai, no 8º ano, abranger todos esses volumes. A gente vai se basear nos blocos retangulares, mas a gente vai ter uma ideia do que nós faríamos com outros formatos. Beleza? Vamos adiante? Aqui vamos continuar preenchendo. Desenvolver uma expressão para o volume de uma caixa dessa aqui. Eu vou preencher com cubos agora de aresta 1. Alguma coisa. Vamos lá. Então essa largura da caixa aqui, se coube 3 cubinhos, essa largura é 3. Concorda comigo? 3 cubos na largura. Vamos agora preencher a altura. Quantos cubos tem na altura? Desde o fundo da caixa. Nós temos 4. Observem, 4 cubos. E agora vamos preencher a profundidade. Todo o fundo da caixa aqui. Quanto que a gente coube aqui? 2. E aí, dá para imaginar quantos cubos cabem aqui dentro? Vamos lá. Só nesse fundo seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, quantas fileiras? 4. 6 vezes 4, 24. Então a gente chega a uma conclusão. O número total de cubos é o produto do número de cubos nas 3 dimensões. Ou seja, a gente vai multiplicar. Observe que eu contei 6 aqui embaixo. 1, 2 aqui nesse lado que a gente não está vendo, mas eu colocaria. 3, 4, 5, 6.
O que é esse 6? É o 2 vezes 3. Multipliquei essas duas dimensões. A gente viu que ia ter 4 fileiras aqui subindo. Então a gente pegou esses 6 aqui de baixo, depois ia ter 6 na segunda fileira, 6 na terceira e 6 na quarta. 6 vezes 4, 24. Então, o que é que a gente conclui? Para calcular o volume desse bloco retangular, basta multiplicar as dimensões. Chamando de A, B e C as dimensões, já que os números eles podem variar, é só multiplicar A vezes B vezes C. É isso mesmo, você já deve ter lembrado que a gente já viu isso em algum momento. No paralelepípedo, nós temos as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E aqui nós temos chamando de comprimento A, a largura B e a altura C. Então, para saber quantos daqueles cubinhos eu poderia colocar aqui, basta apenas eu ir multiplicando as dimensões. É A vezes B vezes C. Eu acho o volume. Lembrem-se, volume é a quantidade que um sólido ocupa no espaço, certo? E no caso do cubo é a mesma coisa, só que tem uma particularidade. Quem são as dimensões? São todas iguais, porque para quem não lembra o cubo, as faces de um cubo é quadrado. Então vou multiplicar A vezes A vezes A. Mas na propriedade de potência, nós temos que as bases são iguais, conserva a base e somos expoentes. Por isso que esse expoente 3, que normalmente a gente lê A elevado à terceira potência, a gente pode chamar de A elevado ao cubo por conta desta figura geométrica. E agora a gente vai fazer algumas atividades onde a gente vai calcular os volumes de blocos retangulares de paralelepípedo ou de cubos. Lembrando que esses dois eu chamei eles de cuboide, mas eles também são prismas. No futuro a gente vai falar sobre prismas também. Lembrem-se aí e anotem direitinho as fórmulas. Volume de um paralelepípedo, A vezes B vezes C. E o volume do cubo, A ao cubo. Mas em ambos os casos eu multipliquei as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Tanto no cubo quanto no paralelepípedo. Vamos praticar? É isso aí. Eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau.